Olá, colega! Vou começar com uma frase de Mary Poppendieck. O planejamento é uma coisa muito boa. Os planos é que, via de regra, são inúteis. Portanto, faça o planejamento, mas jogue fora os planos. Muito esforço para gerar previsibilidade acaba produzindo o efeito oposto. Embora o trabalho desta brilhante autora esteja focado no desenvolvimento de software, suas constatações podem ser estendidas muito mais além. Antecipando a reação de espanto dos seus leitores com aquela frase, em um de seus interessantes artigos, a Mary Poppendieck afirma: "Peraí, o que há de errado em planejar o trabalho e em seguida trabalhar sobre o plano?" Duas coisas estão erradas, diz a Mary Poppendieck. Em primeiro lugar, se você não sabe tudo o que é possível saber antes de planejar, e isso ocorre com muita frequência, então você está criando um plano que, em grande parte, se baseia em especulação. Portanto, os resultados serão igualmente baseados em especulação. E em segundo lugar, as coisas mudam. Se você não tiver ciclos de retroalimentação rápidos e frequentes durante a execução do plano, você o estará realizando para a situação que existia no início do plano, mas que já não corresponde à situação atual. O que há de comum entre um plano de desenvolvimento de software ou desenvolvimento de qualquer outro produto, um plano de construção civil, um plano estratégico ou qualquer outro tipo de plano complexo? O ponto comum é atraso na data prometida, estouro do orçamento e modificação das condições especificadas. Ou seja, prazo, custo e qualidade geralmente vão para o beleléu. E 70 anos de gerenciamento de projetos não resolveram esse problema. E aí justamente está o paradoxo da previsibilidade. Todas aquelas horas minuciosamente calculadas para a execução das atividades, cada centavo cuidadosamente justificado no orçamento e todos os detalhes técnicos rigorosamente especificados no início de um plano complexo, tudo isto nunca se cumpre à risca. Sempre há modificações. E Murphy trata de orientá-las para o lado ruim. Mas o paradoxo da previsibilidade vai muito mais além da questão do planejamento. Abrange, na verdade, a questão do controle gerencial, presente não apenas no planejamento tradicional, mas também em várias outras situações. Por exemplo, o controle que exerce uma corporação sobre o cumprimento das metas especificadas para uma infinidade de indicadores de desempenho das suas unidades de negócio. Ou então, o controle que exerce um departamento de produção sobre cada minuto trabalhado pelos operários. Ou ainda, o controle feito por um setor de contabilidade sobre cada gasto de cada departamento da empresa, etc. A essa altura, cabe perguntar: por que isso ocorre em tantas atividades distintas, em qualquer tipo de empresa, em qualquer país? Qual é o furo fundamental que pode explicar essa crônica imprevisibilidade no cumprimento de metas cuidadosamente estabelecidas e rigorosamente controladas? Aqui caímos em um ponto já apontado em outros vídeos desse canal: a falácia da fragmentação, cuja linha de raciocínio é a seguinte. Veja bem, a situação, seja do plano, das metas corporativas, do orçamento, etc., é uma situação muito complexa. Então, vamos dividir esse todo complexo em pequenas partes que o compõem. Cada pequena tarefa do plano, cada departamento, cada conta do orçamento, etc. Tratemos de controlar cada parte de modo preciso e rigoroso, porque se assegurarmos que cada parte cumpra o que lhe cabe, então o resultado final será o esperado. Podemos chamar isso de premissa aditiva. Soa lógico, mas é completamente falso. Porque o mundo que a gente vive é essencialmente interativo ou multiplicativo e não simplesmente aditivo. Reza um dos axiomas da teoria de sistemas: a soma dos pontos ótimos das partes não resulta no ponto ótimo do sistema. Por exemplo, vamos construir o rosto feminino mais bonito do planeta. Juntemos os lábios mais bonitos, os olhos mais fascinantes, o narizinho mais charmoso, a bochecha mais fofinha, o par de orelhas mais delicado, os cabelos mais lindos, e o resultado seria certamente um rosto carente
da harmonia que caracteriza a verdadeira beleza. Voltando ao ambiente empresarial, afinal, o que é que invalida aquela premissa aditiva? Podemos resumir a resposta em duas palavras: fluxo e variação. As partes do sistema interagem e cada uma está sujeita aos efeitos da variação, não apenas interna, mas também variação externa. E o resultado final é determinado não pela soma isolada do trabalho de cada parte, mas sim pelo fluxo do trabalho entre partes que são, em sua natureza, interdependentes. E, acima de tudo, em qualquer organização humana, não se trata simplesmente de interação entre partes mecânicas. Trata-se do fluxo de trabalho entre pessoas que reagem às práticas gerenciais segundo padrões não exatamente enquadrados nas leis da física. Tudo isso faz com que a sonhada previsibilidade aditiva vá para o vinagre. E o problema não é a falta de controle, mas sim a própria filosofia tradicional de controle, que está mais do que falida. Simplesmente não funciona. Para sair do paradoxo da previsibilidade, é preciso mudar o paradigma do controle. Como? Há soluções prontas por aí com resultados claramente superiores em relação ao controle tradicional. Vou deixar aqui algumas dicas nesse sentido. Para gerenciamento de projetos complexos ou críticos, existe o método da corrente crítica da teoria das restrições. Entre várias sacadas geniais do criador Eli Goldratt, esse método, em vez de tentar controlar cada janelinha de tempo de cada microtarefa, reconhece que a variabilidade, Murphy e o conflito de recursos são inevitáveis e, portanto, propõe o gerenciamento da variabilidade total na execução das tarefas na forma de um pulmão de projeto, um pulmão de tempo colocado no fim do projeto. Para o dilema da medição e controle financeiro, há um método da contabilidade de throughput, ou contabilidade de ganho, também da teoria das restrições. Em vez da peripécia e artifícios contábeis para rateio de gastos fixos, esse método revolucionário demonstra que não necessitamos e nem devemos calcular o famoso custo unitário do produto. Ao fazer isso, ao fazer essa mudança, as decisões financeiras tornam-se muito mais simples, ágeis e precisas. E para desenvolvimento de produtos, existem as contribuições do sistema Toyota de desenvolvimento ou Lean Product Development. E mais recentemente, das metodologias ágeis ou Scrum. Em vez de tentar especificar e controlar os mínimos detalhes de projeto, esses métodos utilizam todo um conjunto de práticas simples, com controle visual do fluxo de trabalho e dando total autonomia à equipe técnica, que passa a puxar para si as tarefas do projeto e decide então autonomamente a melhor maneira de executar essas tarefas. É difícil de acreditar, mas a Toyota nunca atrasa o lançamento de um produto. E já faz alguns anos eles comemoraram o lançamento de um veículo com 0 alterações de projeto. Esclarece a Mary Popendick. Vejamos o mecanismo da Toyota para a programação do desenvolvimento de um produto. O engenheiro-chefe de um novo veículo define as datas dos marcos ou milestones do programa. Esboço do veículo, modelo em argila, projeto estrutural, primeiro protótipo, segundo protótipo, produção piloto, início da produção. Não existe master schedule, rede PERT, diagrama de Gantt e nem acompanhamento do percentual de tarefas realizadas. As pessoas em cada função sabem o que se espera delas em cada milestone e cumprem o esperado. Simples assim. Se um engenheiro precisa de informação ou peças para cumprir o milestone, ele vai atrás do que precisa. Não há desculpas. Todos encontram por si mesmos uma solução para cumprir o prazo. Uma programação ágil e dinâmica é melhor implementada por gente inteligente, não por um planejamento centralizado. O desafio da gerência é organizar o trabalho de modo que as pessoas tenham o treinamento, as ferramentas, as habilidades e a motivação para entregar resultados confiáveis consistentemente. Mas tudo começa por reconhecer o alto grau de ineficácia do controle gerencial tradicional. E aí talvez esteja a maior dificuldade.
Porque requer que os altos executivos, primeiro, admitam humildemente que vem gerenciando de maneira errada. Segundo, que mudem radicalmente o seu papel principal, em vez de chefe controlador, para coach apoiador. E três, que depositem total confiança em sua equipe técnica, o que é um exercício, no mínimo, incômodo. Até a próxima! E se gostou, deixa aí sua curtida no vídeo e compartilhe, por favor, ok? Abraço, até a próxima!